Iaibau apresenta, ele que é pastor e líder de ministério Homens de Honra da Igreja da Cidade, casado com Carla, pai de 2 filhos, exercendo pastoreio há 16 anos, vamos receber com muita alegria pastor Max Souza. Boa noite, guerreiros. Tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui nesse tempo, nesse ajuntamento de homens. Nós temos visto lá em São José e temos percebido também no Brasil há um movimento de Deus a respeito dos homens. Eu tenho percebido, tenho discernido isso. Pastor Marcos, pastor Fábio estão aí, obrigado pela recepção, pelo convite. Todos os líderes, pastores estão aqui também. Há um desejo de Deus em mexer nos homens do Brasil. É impressionante como durante muitos anos, e eu não estou falando aqui em tom de disputa, né? Mas durante muitos anos as mulheres lideraram os movimentos dentro das igrejas, né? Os movimentos de oração, de conferências, né? É muito normal ainda, aqui mesmo em alguns bate-papos a gente ouve sempre isso, né? Que faz qualquer coisa com as mulheres, o negócio explode, né? O negócio acontece. Com os homens é uma canseira, né? A galera parece carro a álcool no inverno, né? Tem que pegar no tranco, né? Mas lá na nossa realidade, em alguns lugares onde eu tenho ido também, já tem invertido os papéis, porque a parada é comigo e com você, guerreiro. Deus, quando foi começar tudo isso aqui, e eu volto a dizer, não estou falando em tom de disputa, eu só estou falando no alinhamento de propósito mesmo, amém? Quando Deus começou, tudo isso aqui começou com o homem, Adão. Quando viu que isso aqui estava uma bagunça e tinha que resolver, Deus levantou um homem, Noé. Quando já não tinha mais esperança em sacerdotes, em profetas, em reis, em juízes e mais ninguém, Deus então decide enviar o filho dele para a terra, e Jesus vem para a terra como homem. Então, quando Deus quer redimir algo, quando Deus quer fazer algo, Deus convida um homem para fazer isso. Então, se você for pesquisar, não é o nosso papo aqui hoje, mas só queria te dar esse combustível inicial aqui. Se você for pesquisar, estatisticamente falando, quando uma mulher se converte primeiro numa família, o tempo que demora para o restante das famílias converterem é infinitamente maior do que quando um homem se converte. E aí eu vou dizer para você uma máxima que a gente diz lá, nos Homens de Honra, lá em São José, que quando uma mulher muda, alguma coisa muda, mas quando um homem muda, tudo muda. Tudo muda. Quando um homem se posiciona, é questão de dias para a esposa querer ir na igreja com ele, para os filhos acompanharem ele, e aí muita coisa acontece. E a minha oração é que Deus nos transforme nesses dias em nome de Jesus. Que Deus toque profundamente áreas da nossa vida que precisam de um chacoalhão, que precisam de um movimento, e que a partir dessa conferência, não só aqui, mas por toda a região, lá na sua igreja, caso você não seja daqui, você possa ver também Deus se mover lá com os homens da sua igreja. Amém? Vamos lá então falar sobre ser forjados na presença. Augusto orou por nós aqui, então vamos seguir. Já foi dito aqui nessa noite uma introdução sobre a forja, e você vê aqui alguns elementos, né? Decorativos, é claro, mas que são feitos com altas temperaturas. Um ferro que era bruto, um ferro que não tinha sentido nenhum, quando ele é levado para o fogo, e ele fica bem flexível, né? Para ser moldado, para ser espancado, para ser batido, mas para ser moldado mesmo e alinhado ao propósito que ele tem que cumprir. Então vamos pensar um machado, que antigamente era só um pedaço de ferro, que ao ser levado para o fogo, ele ganha uma forma, e agora ele vai poder cortar uma árvore, ele vai poder fazer uma lenha, ele vai poder agora ser útil para algo, porque o fogo o conduziu a esse propósito. Nós temos visto uma geração de homens que tem infelizmente se embriagado com tantas coisas, e eu vou falar hoje para você que está aqui dentro da igreja, mas caso você está nos visitando também, Deus vai te pegar aí no seu lugar, fica preparado aí. Mas muitos homens que, apesar de estarem na igreja,
estão se embriagando com tanto entretenimento, tantas distrações, que não têm ido para Deus ser moldado na presença dEle, que não têm dedicado tempo ao fogo de Deus, à presença de Deus. Esse fogo que molda, esse fogo que alinha, esse fogo que queima todas as outras impurezas da nossa vida e nos purifica, é o fogo que tem nesse final de semana o desejo de encontrar você, para levar você para um outro nível. Amém, guerreiro? Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Nós vamos falar muito hoje sobre isso, sobre essa chama, sobre esse fogo. E Paulo, ele vai doutrinar um jovem, ele vai preparar um jovem para o ministério, vai preparar um jovem para a vida dele, em relação ao seu chamado, e ele vai dizer assim: eu não quero que você pegue fogo por um tempo, mantenha. Sabe, gente, a minha resolução sobre o fogo de Deus é que, infelizmente, nós estamos vivendo de melhores momentos. A geração acostumou, a gente infelizmente parou de assistir Copa, né, que perdeu a graça para nós, né? Esse time aí não vai para lugar nenhum, mas não vamos falar de futebol hoje não, que o negócio não está bom para nós não. Mas uma geração que antigamente, quem gosta de futebol aqui? É quase a massa aí, né? Antigamente a gente tinha que assistir o jogo e se não conseguisse, era esperar o Globo Esporte, o domingo à noite lá, os gols do Fantástico, né? Não dava não. Hoje você perdeu o jogo, você entra no YouTube rapidinho, tem um vídeo lá, acabou o jogo, já tem um vídeo, 5 minutinhos, com o resumo de tudo, não é assim? Os melhores momentos. O problema é que são 90 minutos de jogo e tem jogo que sai uns 3 minutos. Não é assim, gente? O meu time, por exemplo, quando está jogando, sai 1 minuto e meio de melhor momento, né? São Paulo e sei lá quem. É 1 minuto e meio de tricolor. Nós perdemos, o nosso fogo está bem baixinho. Mas nós não estamos falando de futebol aqui. A minha pergunta para você na introdução dessa mensagem é que se fosse fazer um vídeo de melhores momentos da sua vida, quanto de tempo teria esse vídeo? Porque talvez nós estávamos esperando essa conferência aqui para de novo a gente sentir aquela presença, mas será que nós precisávamos de toda essa estrutura aqui para Deus vir nos tocar, gente? Será que nós precisamos sempre do ano que vem novamente? Acabou, amanhã à noite, né? Acabou a conferência dos forjados, então ano que vem tem mais. Não, Deus quer te visitar no seu quarto numa segunda-feira comum, guerreiro. Deus quer te visitar no seu carro. Então você tem que fazer algumas coisas para que, como Paulo disse para Timóteo, manter essa chama acesa. Não é simples manter uma chama acesa não, gente. Você precisa ir lá no meio da mata, derrubar a árvore, preparar as lenhas, cortar pedaço por pedaço. Vida devocional, vida de rendição a Deus, dá trabalho. Eu vou ajudar os pastores aqui da igreja agora, né? Com essa minha fala aqui. Eu mudei um pouco a cultura de alguns amigos que estão perto de mim lá. Porque, gente, eu ia nas festas de aniversário. Quem que é pai aqui? Só para saber para quem vai ser essa palavra aqui. É para você, guerreiro, essa palavra aqui, ó. Eu ia nos aniversários lá, pastor. E aí eu só queria comer coxinha. Só isso. Estava lá no fundo na mesa, lá querendo comer coxinha. Aí chega o momento sublime dos aniversários. Qual que é o momento sublime do aniversário? O parabéns. Vai a família para trás da mesa do bolo, levanta todo mundo das suas cadeiras, se posicionam todos à frente da mesa e cá estamos para o momento sublime. E aí o pai fala ali, então, gente, aniversário do meu filho hoje e tal. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Queria chamar, ô pastor, daí você está lá no fundo, só comendo coxinha lá. Ô pastor, faz uma oração pelo meu menino aqui. Aí eu vinha lá do fundo com aquele coração assim, que diacho que esse pai está fazendo na casa dele, que ele não consegue orar pelo filho dele, no horário nobre do aniversário do moleque. Porque papai, deixa eu dizer uma coisa para você, aquele momento ali é o horário nobre.
Está ali seu sogro, sua sogra, seus pais, seus amigos, amigos do seu filho, está todo mundo ali. Era aquela hora de você pegar essa bola que veio redonda para você dizer, gente, queria aqui abençoar o meu filho. E você derramar a presença de Deus na vida do seu menino, orar por ele, abençoar seu filho, para que ele crescesse com essa memória assim, meu pai nunca pipocou. No aniversário, quando parava tudo, chamava todo mundo, era meu pai que orava por mim. E fica tranquilo que não tem nenhuma desonra nisso não é mesmo, pastores? Porque o cara fala assim, não, é que eu quis honrar o Senhor. Sabe como você honra um pastor? Entregando para a sua família aquilo que nós estamos derramando aqui semana após semana sobre a sua vida. É assim que você honra o seu pastor. Não dando trabalho, não cuidando bem da sua casa. E demonstrando nesse momento que tudo aquilo que nós estamos fazendo coletivamente está valendo a pena. Porque você também tem a autoridade de ir lá nesse horário nobre, ir lá e abençoar a sua família. Eu fui lá aqui é GPM, é isso? PGM, pequeno grupo, PGM. Vou falar a linguagem de vocês, daí fica mais fácil. Eu fui num PGM esses dias lá em São José, eu chego lá, a esposa do cara dando um sentido, homem. Você vai orar pelo seu filho, amém? Você vai abençoar a sua casa, amém? Nós já estamos orando demais para vocês, já. Vai orar você, pô. Te vira. Sabe por que eu estou dizendo isso, guerreiro? Eu não sei a sua história, mas eu não tive pai na minha infância. Meu pai com 6 anos de idade, minha mãe foi no clube da GM, o local que ele trabalhou a vida inteira, e viu uma mulher sentada no colo dele. Depois daquela noite ali, meu pai foi embora de casa. E eu cresci morando num condomínio onde essa amante do meu pai também morava, e meu pai, por ter casado com ela depois, eu cresci vendo meu pai chegar num carro que não era o meu, com uma mulher que não era minha mãe, com uma casa que não era minha. Foi minha juventude inteira, esse foi o retrato da minha juventude. E hoje eu tenho a graça de poder, muitas vezes, eles estão crescendo já, eles já não estão no pique muito mais, mas de pegar os meus filhos pequenos e levar para a cama e abençoá-los na cama. E eu sei como essa memória é boa na cabecinha deles. Porque talvez seu filho estiver assistindo um jogo de futebol, teu filho estiver trabalhando, teu filho estiver fazendo outras coisas. Mas a minha pergunta é, seu filho já te viu diante do Senhor chorando? Teu filho já entrou no seu quarto sem querer e viu você de joelho no pé da cama, buscando ao Senhor? Teu filho já te viu com a Bíblia aberta, não é aquela da decoração da sala não, no seu colo, lendo e debruçado diante da palavra do Senhor? Seu filho já te viu fazendo isso? Porque é isso que mantém uma chama acesa. É uma vida rendida a Deus. Não é só você vir numa conferência e daqui a pouco você entra no modo ponto morto de novo, para daí domingo no culto, para daí no dia do PGM, para daí, sabe? E aí a gente vive de melhores momentos. De uma vida inteira de 90 anos, de 80 anos, a gente tira 10 minutos, que é o que sobrou de bom para falar da nossa história. Não, guerreiro, em nome de Jesus, no dia do seu velório vão ter muito a dizer ao seu respeito, porque aquilo que você vai construir será algo muito relevante em nome de Jesus. Do tanto que você queimou na presença de Deus, do tanto que você foi intenso, vai faltar tempo para contar aquilo que você viveu na sua vida. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3, é aqui que nós vamos ficar daqui para frente. O pessoal falou do tempo aí. Tem um negócio bem no meio da tela lá. Eu tenho que adivinhar, é revelação? Saber quanto tempo tem lá, é isso? Tem que pregar aqui em cima, tem que ser profeta, né? Não, eu lembro a hora que eu comecei aqui no meu relógio, aqui, eu vou controlando aqui então. Êxodo capítulo 3. Talvez você já conhece esse texto, mas eu quero destacar algo bem especial aqui que o Espírito Santo falou comigo. Eu espero que ele fale com você também. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos até o versículo 5. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime
tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Amém? Nós vamos falar especificamente aqui então daquilo que atraiu Moisés a essa sarça em chamas. Eu quero destacar com você exatamente esse versículo, o 3, que diz: que impressionante, Moisés está dizendo, né? Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? E aí o texto diz algo muito especial e eu quero ficar nisso aqui com você. Nós não vamos talvez andar em nada novo nessa noite, mas lembrar uma coisa muito importante. Ele vai dizer assim: eu vou ver isso de perto. Uau! O que está chamando a sua atenção na sua vida? Eu sei que vocês conhecem o 30 Semanas aqui, então uma frase muito familiar do 30 Semanas, lá a gente diz muito isso, que o que ganha sua atenção, ganha você. Aquilo que ganhar sua atenção, guerreiro, vai ganhar você. Eu lembro que tinha 4 ou 5 dias que a Copa tinha começado, e eu estava numa roda com alguns homens, e os caras falaram assim: eu não perdi um jogo ainda. Eu falei, 2 coisas, né? Esse guerreiro não trabalha, um baita de um vagabundo, e esse guerreiro, no mínimo, deve estar com a vida devocional bem tranquila, porque estava tendo 3, 4 jogos naquela época, todo dia. Tinha 5 dias de Copa, o cara tinha assistido todos os jogos, pô. Estou falando de 8, 10 horas plantado na frente da televisão. Minha pergunta é: está lendo isso de Bíblia? Está fazendo isso para o Senhor? Tem um amigo meu chamado Kleber, lá do Espírito Santo, de Barra de São Francisco. Um dia ele pregando, para mais de 1h40 já pregando, e prega. Ele fala que o Espírito Santo fala assim: ei Kleber, você vai até que horas aí? Quem prega aqui sabe que a gente está ministrando, o Espírito Santo está falando conosco, e é uma troca, né? Você está recebendo, enquanto você ministra, você prepara algo, mas Deus muda um monte de coisa. E ele, no Espírito ali, ele falou: não entendi o que o Espírito Santo está querendo dizer. E o Espírito Santo falou: eu estou falando sério, até que hora que você vai aí? E aí ele ali pregando e perguntando: mas Deus, eu não estou entendendo o que o senhor está perguntando. Ele falou assim: não, Kleber, deixa eu te explicar. É que você orou 20 minutos e já está pregando 1h40, eu quero saber de onde você tirou tudo isso. E aí ele só disse que o Espírito Santo falou assim: nós vamos ter que alinhar isso aí, Kleber, que eu estou percebendo que você está gostando de passar mais tempo diante das pessoas do que diante da minha presença. Eu quero que você tenha mais tempo de oração do que tempo de pregação. Porque sem perceber, as coisas mais importantes nós não estamos chegando perto. Mas Moisés disse: ei, eu quero ver isso de perto. E Deus, Ele tem uma palavra para aqueles que se aproximam. Deus tem algo para aqueles homens que não ficam longe. Deus tem algo para aqueles homens que não são só espectadores de culto. Deus tem algo para aqueles homens que decidem participar do que Deus está fazendo. Deus tem algo para aqueles homens que dizem assim: acabou esse tempo de chegar depois que começou, sair antes de acabar. Não, eu quero chegar antes, eu quero ajudar a construir isso aqui. Deus tem algo para homens que quando acordam de manhã não vão pegar o celular e olhar suas mensagens, sua rede social, mas vão pôr os joelhos no chão e dizer: Senhor, qual que é a agenda de hoje? Deus tem algo para homens que no meio do dia olham para o relógio e dizem: hoje eu não vou almoçar, hoje eu vou tirar o meu tempo de almoço para orar e ter um tempo com Deus. Deus tem algo para aqueles homens que no incômodo da madrugada sabem que não é só para ir lá dar uma mijadinha no banheiro, sabem dizer: Deus, o Senhor não me acordou de madrugada por acaso, então vamos ter um tempo juntos nessa madrugada. Deus tem algo com aqueles homens que trocaram a sua vida inteira para que o Senhor fale o tempo todo. Por exemplo, talvez você comece o dia e debaixo de um estresse, debaixo de um peso. Eu falo para os homens lá: cara, 7 da manhã, se tu tá nervoso no trânsito, você está precisando de terapia, cara. 7 da manhã, nem o diabo acordou ainda, pô. Para você, 7 da manhã, está perdendo a paciência no trânsito, cara. Eu não gosto de dirigir, então muito menos ficar nervoso no trânsito. Mas sabe qual que é o meu exercício? Não que eu tenha dificuldade com isso, essa não é a minha dificuldade. Mas o meu carro, gente, é um acordo meu com Deus, só tem adoração. Aí eu entro no carro de uns caras, 7 horas da manhã, o cara quer ficar ouvindo rádio. O que tem de bom numa rádio 7 horas da manhã, gente? Não sei que rua está travada, trânsito de não sei quantos quilômetros, e morre não sei quem, helicóptero cai e mata não sei quantas pessoas. Gente, é só tragédia, pô. É gente pulando de bug jump sem corda amarrada.
O mundo está uma loucura, gente. E a gente parece que a gente está vendo ali o mundo sangrando, a gente quer pular lá dentro. Não. Então, nós temos que escolher algo para demonstrar para o Senhor: Senhor, eu quero que em relação às coisas do Senhor, eu quero me aproximar delas. Gente, eu não sei o que vocês vão fazer, mas Deus vai dar uma estratégia. Mas lá na nossa conferência, se servir de inspiração, não tem uma mulher servindo lá. Porque deixa eu dizer um negócio para você: onde tem um ambiente onde o homem se posiciona, elas podem descansar. Elas não precisam sair de casa não, porque a gente resolve. Homem resolve. Homem não é frouxo, homem resolve. Amém, gente? Amém. Homem resolve, pô. Eu lembro a primeira vez que a minha esposa precisou ir para uma conferência e falou assim: você vai dar conta de ficar com as crianças? Eu falei assim: ô querida, eu estou aqui, pô. Pode tocar em mim. Esses dias nós íamos viajar na manhã seguinte, a gente sai à noite para resolver um negócio e fura o pneu do carro. 17 anos casado, nunca tinha acontecido isso. Graças a Deus, nunca tinha acontecido isso. Aí fura o pneu, estou ouvindo um barulho estranho, falei: acho que deu ruim no pneu. Parei, olhei e falei, ela falou: o que é? Eu falei: deu ruim mesmo. Já sai do carro, fica ali do lado, vou pôr o triângulo ali e tal. Daí ela falou assim: você está com o telefone do seguro aí? Eu falei: telefone do quê? Do seguro. Eu falei: ô querida, eu estou aqui, pô. Que seguro? Que seguro, pô? Eu estou aqui, para que ligar para seguro? É só um pneu, pô. É só um pneu, pô. Sabe, porque parece que em alguns lugares a gente não está lá. Ah, o filho está doente, vamos para o hospital, corre, pega o remédio. Não, vamos orar antes. O Senhor pode curar antes de um remédio. O Senhor pode curar antes que a gente saia de madrugada correndo loucamente para o hospital, como já fez isso na minha casa, gente. Coisas que se não tem um posicionamento, elas não acontecem, mas quando um homem se posiciona, coisas grandiosas estão prestes a acontecer, guerreiro. Em nome de Jesus, faça um acordo no seu coração, que em relação às coisas do Senhor, você vai começar a ver de perto. Para de ficar longe, para de ficar distante. Chegue nos seus pastores e pergunte para eles: pastor, qual que é a demanda? O que está precisando? Onde que tem um buraco aí, eu quero cobrir esse buraco. O que está precisando fazer que ninguém está fazendo? Eu quero fazer, porque você é homem, guerreiro. E homem tem que estar sempre com alguma coisa nas suas mãos. Amém, homem? Homem de valor, não é assim? E qual que é o nosso valor, gente? Qual que é o nosso valor? Se tratando da presença de Deus, Moisés ele declara com o coração dele: eu vou ver isso de perto. Sabe, gente, nós temos que começar a nos distanciar de algumas outras coisas para nos aproximarmos daquilo que é do Senhor. Temos que nos distanciar de coisas que estão roubando o nosso tempo. Muito tempo em rede social, muito tempo com entretenimento. Talvez você venha de um histórico de infidelidade conjugal. Você tem que se afastar disso, guerreiro. Eu tenho um amigo lá na igreja que o celular dele não é desses aqui, ó. O celular dele é aquele que você tem que apertar 3 vezes para chegar na letra C. Você lembra desse aí? Que tem o joguinho da minhoquinha, lanterna, que a bateria dura 13 dias. O celular dele é esse, porque ele falou assim: pastor, eu não tenho condições de ter um smartphone. Eu não consigo. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, a Bíblia não diz assim, se o seu olho te faz pecar, arranca o teu olho. É o meu celular que me faz pecar, eu tenho que tirar o celular. Eu não sou maduro o suficiente para ter rede social, para usar um smartphone. Então o meu negócio é SMS, não dá para ter WhatsApp, não dá para ter rede social, e é isso aí. E ele tem um celularzinho da lanterninha. Porque isso é maturidade. Não é ano da maturidade aqui? Vou adicionar um comentário aqui só, o que o pastor Marcos compartilhou no começo aqui, sobre salvação, né, e maturidade. O Bill Johnson ele tem uma frase fantástica que ele diz assim, que salvação é de graça, mas maturidade custa caro. Não é tão simples assim ser um homem de valor. Ser um homem é fácil, ser um homem de valor não é tão simples assim. Ser um homem de honra não é tão simples assim. Um homem de valor, um homem de honra, ele é moldado por muitos nãos e muitos sims. É um não aqui para um sim lá. É uma escolha correta aqui para uma renúncia lá. É começar o dia dizendo sims para Deus, nãos para o mundo, para começar a se aproximar.
Essa noite é uma noite de resgate em nome de Jesus. É uma noite que Deus está dizendo assim: eu espero que a sarça te atraia. Eu espero que a forja te leve para aquele lugar, o fogo te atraia para aquele lugar, para que eu possa moldar você novamente. Êxodo capítulo 33, versículo 7. O texto diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Aqui tem uma palavra muito importante, gente. O texto diz que Moisés, o texto está aqui. Moisés, o que está escrito ali, gente? O quê? Costumava. Era hábito, costume, rotina. Não era assim, às vezes Moisés montava a tenda. Não, Moisés costumava montar a tenda. Será que a presença de Deus para você se tornou algo exótico? Ou algo do seu dia a dia, algo habitual? Algo da sua rotina? Mas não para ser só um instrumento de religiosidade também, porque Deus todos os dias faz uma coisa nova. Esse dia aqui, dia 10 de julho, nunca existiu e depois que ele acabar, nunca mais vai existir. Esse dia aqui é único. Essa conferência é única. O que Deus vai te proporcionar hoje é único. O problema é que nós voltamos à casa do Senhor e dizemos assim: mais uma conferência. Não, guerreiro, isso aqui nunca aconteceu antes. E depois que acabar, nunca mais vai acontecer. Pode ter coisa melhor, mas igual isso aqui não vai ter mais. O que Deus tem para essa noite é para essa noite. Que pena que alguns irmãos não puderam estar aqui. Que pena que outros irmãos não fizeram inscrição. Mas você veio ver isso de perto. E Deus vai honrar você ter vindo ver isso de perto. Assim como Ele honrou Moisés e entregou para ele um chamado naquele dia, Deus não vai permitir que isso seja aleatório, o fato de você ter parado a sua vida para estar aqui nessa noite. Aqui amanhã, o restante do dia. Êxodo 19, versículo 3. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E nós vamos ler a história de Moisés, gente, e a história dele é marcada por momentos assim. Mas você percebeu que a gente leu aquilo lá em Êxodo capítulo 3. Agora nós lemos Êxodo 19, Êxodo 33. Tudo começou lá na sarça, para não acabar mais. Se você conhece a história de Moisés, você sabe que é um homem que decidiu viver de encontros com Deus, de chegar perto. Moisés colocou como uma prioridade. Sabe, eu não sei o tamanho dos seus desafios. Eu tenho muitos desafios. Eu tenho muitos desafios. Como pai, como marido, como pastor, como líder, como homem. Eu tenho muitos desafios. Eu não posso levar minha vida espiritual de qualquer jeito, porque eu tenho muitos desafios. E cada homem entende o nível e tamanho da sua demanda. Às vezes eu vejo uns homens buscando a Deus e eu falo assim: guerreiro, vamos lá então orar pela sua família. E aí o cara começa a orar. Seu guerreiro, que oração que é essa cansada aí, pô? Porque o nível de intensidade que você apresenta para Deus geralmente está ligado ao nível de necessidade que você tem. Faz sentido? Então se o cara está chegando devagarzinho, é porque talvez a necessidade dele é pequena. Aquele cego que não tem nem nome, chamado de Bartimeu, o filho do Timeu, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas dizem: cala a boca, cara, segura a onda aí, fica quieto. A Bíblia diz que ele começa a gritar mais alto ainda. A necessidade dele era grande para ele ter uma intensidade baixa. Está me entendendo? Quanto mais desafio você tem, quanto mais você precisa de milagres, intervenções de Deus no seu dia, mais você precisa ir para o Senhor, guerreiro. E talvez o jeito que você está buscando ao Senhor não está correspondendo ao nível de dificuldade, nível de desafio que você tem. Você sabe, e talvez só você saiba, que tem que aumentar, tem que ir mais para cima. Que está chegando devagar. Sabe, quando você vê que o cara não está indo com tudo, você fala: ô guerreiro. Sabe, como um escudo que é feito também nesse ambiente, que deveria ser a proteção daquilo que vem contra a nossa fé. E aí você vê uma imagenzinha na rede social, era só você sair daquela página, era só você não clicar,
era só você não responder aquela mensagem. Mas nós estamos tão fracos de presença de Deus, que o soco é tão leve que a gente cai. Eu não sou um sênior acabando a vida, eu sou jovem, tenho 40 anos de idade, mas eu nunca, estou há 17 anos casado, nunca mesmo. Eu não sei o que é uma mulher olhar para mim insinuando alguma coisa, eu não sei o que é uma mensagem chegar insinuando alguma coisa, eu não sei o que é uma curtida que quer dizer, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é estar num ambiente e dizer, nossa, o que eu estou fazendo? Não sei o que é isso. Eu não sei. Tive um histórico, fui abusado quando tinha 10 anos de idade, sofri na minha vida sexual quase que a vida inteira. No começo do casamento, inclusive, ainda tinha hábitos de pornografia, de masturbação. Graças a Deus sou liberto disso. Mas eu não sei o que é isso. Aí às vezes eu converso com os homens e diz assim, ai pastor, eu não consegui. Quando eu vi, eu já estava lá. Ô guerreiro, quando eu vi, já estava lá. Não existe isso, pô. Ninguém é criança aqui, pô. Não tem essa coisa. Aí quando eu vi, já o quê? Deram um remédio, te doparam, e você acordou num quarto de motel? Não, guerreiro, tudo começa. Sabe aquela cena de cair a garrafinha da menina na academia? Você agacha, você sobe junto com ela, né? Aquela cena de filme, né? Aí você quer ser educado demais. Pega a garrafinha da menininha da academia. E ela já diz, obrigado, você, de nada. Aí você olha para o relógio e fala, 7h30 da manhã, será que ela treina todo dia esse horário? Amanhã eu vou vir de novo, de repente, né? Aí no outro dia já chega cumprimentando, oi, tudo bem, bom treino aí. Aí no terceiro dia já está, daqui a pouco você ouviu alguém falando o nome dela, você vai lá no Instagram, busca, achei, encontrei. Aí gente, daqui para o adultério é só mais 2, 3 passos. Só que se lá atrás a garrafinha dela tivesse caído e você ficasse na sua, era mais uma sessão de agachamento para ela e para você santidade. Eu falo para os caras lá, caiu a garrafinha da irmã dela, deixa ela fazer mais uma sessão de agachamento, pô. E vai embora. Não é você o marido dela, ô guerreiro. Não é você o personal trainer que tem que cuidar do treino da menina. Faz o seu treino, cuida da sua vida. Porque a cada não que você diz, você está indo para mais perto da presença do Senhor. Mas cada sim que você vai dizendo para esses seus desejos, você vai deixando o fogo cada vez mais distante. É aquele dinheiro que não é seu e você toca nele. É aquela divisão que era para ser feita de forma igual na sociedade, e você viu que chegou um valor e o seu sócio não viu, você diz, não vai dar problema, né? Ele nem ficou sabendo que teve essa entrada, e você faz uma divisão tendenciosa, favorecendo você e sua família. É aquela mentira que você vem sustentando há anos. Coisa mais, talvez uma das coisas mais prazerosas do mundo, é você poder deixar o seu celular em cima da mesa, você poder dormir tranquilo, porque você não deve nada para ninguém. Sua vida é um livro aberto. Minha esposa sabe a senha do meu celular, meus filhos também. Não estou em grupo de bagunça, não tenho grupo de pornografia, não tenho grupo de nada. Eu falo assim, pastor, quem roubar meu celular vai ser abençoado. As músicas, os sites que eu entro, os vídeos que eu assisto, a pessoa vai ser abençoada. Pô. Só que, às vezes você pega um celular de um cara, ali está o segredo de uma vida dupla. Um estilo, um jeito de viver que só ele conhece. Deus está te convidando para ir para perto do fogo nessa noite. Porque aproximar do fogo é se distanciar de todas as outras coisas. E o detalhe desse texto é tão interessante que Deus diz assim, tira as sandálias, Moisés, que o lugar que você está é terra santa. O fogo de Deus tem a ver com santidade. Ninguém que eu conheço que busca a Deus não é feliz com os resultados que essa busca proporciona. Você conhece alguém que buscou a Deus e se arrependeu disso? Você conhece alguém? Diz assim, puxa cara, passei esse ano orando, jejuando, indo em campanha, indo no culto, aí minha vida desgraçou. Você conhece alguém assim, gente? Não. Deus é bom e sabe que alguns processos e estações da nossa vida
de forma pedagógica e terapêutica, coisas precisam acontecer. Não significa que o mundo só vai piscar para você não, que todo dia vai ser maravilhoso. Existem permissões de Deus que te levam para um lugar de maturidade, que nos fazem crescer, que nos fazem aprender coisas que na festinha a gente não aprenderia. Mas isso não tem a ver com buscar ou não ao Senhor, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins. Não é, o sol brilha sobre todo mundo, gente. Amém? Então não é para você ficar olhando para fora também, dizendo, eu estou aqui buscando a Deus, as coisas acontecem, o cara está lá e a vida dele prosperando. E se Jesus voltar hoje, ele vai para o inferno e você vai para o céu, guerreiro. Não fica por esse lado aí não, que você vai endoidar a sua cabeça. Mas Deus chama Moisés para um período de santidade. E eu queria só lembrar com você, para a gente orar aqui, algumas coisas que tem a ver com o que nós estamos falando aqui. A escola de Moisés foi a presença de Deus. Presença essa que fez ele liderar o povo de uma missão tão importante, que foi conduzir milhares de milhões de pessoas para a terra prometida, e ele chegou muito perto disso, e passou o seu bastão para Josué. A escola de Davi foi a presença de Deus para superar a rejeição do seu pai, o preparo para os desafios. Davi não foi preparado num campo de guerra, num ringue de luta, não. Davi foi preparado nas malhadas, quando cantava ao Senhor, e Golias foi a recompensa pública de uma vida construída no secreto, de uma vida que frutificou onde ninguém viu. Davi não era o menino da mesa, da roda com a família, era o menino que era isolado no meio do campo, mas ali ele aprendeu a buscar o Senhor, porque os seus desafios eram gigantes. A escola de Jesus foi a presença de Deus, a santidade de Jesus, o compromisso de Jesus com Deus. Não é à toa que Jesus passava madrugadas orando. Não é à toa que ele leva os seus discípulos para esse ambiente e depois de um tempo ali ele olha para esses caras, vocês não conseguiram esperar uma hora orando e os caras estão dormindo. Porque Jesus sabia que mesmo sendo Deus, o ensino que ele tinha a derramar era: não percam comunhão, conexão com Deus. Disso depende a nossa vida. Disso depende a nossa vida. E eu quero lembrar com você a história de Daniel, do livro de Daniel. Nós vamos acabar aqui. Você lembra a história dos 3 amigos de Daniel lançados na fornalha ardente? Quem lembra aqui? Nós estamos falando de fogo desde o começo dessa mensagem. Você lembra como eles foram lançados nessa fornalha? Fala aí para mim, quem lembra aí, como eles foram lançados? O que eles foram? Amarrados. Está lendo a Bíblia, hein? Parabéns. Eles são amarrados, não sei se por trás, pela frente, e eles são lançados na fornalha. A Bíblia diz que só de se aproximar da fornalha, os guardas já foram queimados, mortos. Tamanha era a intensidade do fogo, que aumentou em muito o grau natural, normal daquela fornalha ali. Só de se aproximar. Imaginam eles que estavam lá dentro, jogados lá. Mas a Bíblia diz que eles estão olhando e estão vendo que tem um quarto homem, você lembra desse texto? E o pior para eles, né, melhor para os meninos, é que eles estavam vivos. Você diz assim, estou vendo os 3 lá dentro, mas tem um quarto homem. Havia um outro na fornalha, não tem uma música assim? Andando junto a mim. Deus está com você na fornalha, guerreiro. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você não, de um outro detalhe para a gente encerrar aqui. A Bíblia diz, você pode depois ler o texto lá, que a única coisa que queimou na fornalha foram as suas amarras. Não queimou roupa, eles não saíram pelados lá, a Bíblia não diz que eles saíram nus. Nem a roupa queimou. Eles não se queimaram. Mas a Bíblia diz que o que queimou quando eles estavam no fogo foram as suas amarras. Porque é isso que o fogo de Deus faz. O fogo de Deus nos liberta. Fica de pé no seu lugar, guerreiro. O convite de Deus para nós hoje é que a gente chegue mais perto. Que essa sarça queimando, eu vou me aproximar.
E quando ele está se aproximando, Deus, Moisés, tira a sandália, Moisés. Gostei de você. Gostei que você não ficou olhando de longe, mas se aproximou. Mas veio verificar, veio ver. Deus está feliz que você está aqui, guerreiro. Você pode ter certeza que a sua esposa está feliz que você está aqui. Quantos sabem que a sua esposa está feliz que você está aqui? Eu espero que ela não tenha feito a sua inscrição, né? Espero que você que tenha feito a sua inscrição. Mas se foi assim, é para ser a última vez, né? Da próxima vez você vai fazer a sua inscrição. Está todo mundo feliz por você estar aqui, guerreiro. Porque sabe, quando nós chegamos perto daquele ambiente onde Deus tem algo para fazer, nós voltamos para os nossos lares para cumprir nossa missão com o nosso machado afiado. É isso que o fogo faz. O fogo, ele vai afiando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como ferramentas de propósito. Um homem que tem intimidade com Deus, ele resolve as coisas muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais simples. Um homem que tem relacionamento com Deus, que está perto do fogo, tem menos problemas com tentações, com propostas, porque ele sabe, ele está ouvindo o tempo todo qual é a vontade de Deus. Então ele fala, isso não é para mim. Nós temos falado muito lá nos Homens de Honra que tem um modelo de um homem novo agora, é o homem híbrido, né? O homem BYD. Ninguém sabe se o cara é crente, se o cara não é crente, porque ora ele está na igreja, ora tem uma postagem do culto, mas ora tem uma cervejinha, ora tem um palavrão. Aí, ô guerreiro, qual que é a sua? É combustão, é elétrico, é crente, não é? É híbrido, pô. Não, eu sou um homem de honra, eu sou um homem de valor, eu sou posicionado, eu quero é meu casamento, eu quero é santidade, eu quero compromisso com Deus, eu não estou para brincadeira não. Não estamos para brincadeira, gente. Eu não sei se você se converteu no auge da sua juventude, no auge de loucura, eu não sei o seu testemunho, mas eu vim de lá de fora, gente. Eu sei o que é aquele mundão lá, ó. E eu não consigo conceber na minha mente como que alguém sai de lá, entra aqui e consegue voltar para lá. Porque isso aqui é bom demais, gente. A presença de Deus, não tem coisa melhor que isso aqui, gente. Eu era promotor de rave, viciado em droga sintética. Eu lembro de como eram as sensações e como eram os meus finais de semana. Eu olho minha vida hoje e digo assim, eu não preciso de nada disso. E é uma adrenalina servir a Deus que corre a minha veia, que eu quero mais e mais e mais. E eu falei para ele isso lá no dia 13 de outubro de 2007. Eu vou dar a minha vida até o último suspiro para que o seu nome seja glorificado. Eu não vou queimar o seu filme, Jesus. Eu vou honrar o teu nome enquanto eu estiver na terra. Amém, guerreiro? Você recebe essa palavra para o seu coração? Eu queria fazer um apelo para você nessa noite. Já vi que já tem homens posicionados aqui. Se você sente que você precisa chegar mais perto, você precisa aumentar a intensidade da sua busca por Deus. Sabe, não é o fogo lá e você aqui. Não, eu quero ver isso de perto. Eu quero me aproximar. Eu quero que Deus molde meu caráter. Eu estou precisando de mais intensidade com Deus. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Mas seja sincero. Se você precisa, não olha para o cara do seu lado. Ah, mas meu cunhado está aqui, meu irmão está aqui. Eu sou líder na igreja. Ei, você está diante de Deus, que é testemunho do seu coração. E Ele, mais do que você, sabe o que você precisa. Então se é você, vem, guerreiro. Não fica segurando a onda, não. Chega orando já e pedindo ao Senhor para Ele tocar o seu coração. Mas levanta a sua voz e diga: Deus, toca meu coração, Senhor. Toca meu coração, Jesus. Pega o brilho do primeiro amor. Vamos, homens, vamos adorar o Senhor. Levanta a sua voz. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Vamos, diga pra Ele. Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular.
Levante as suas mãos e interceda pela sua família agora. Ore pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus pais. Interceda pela sua igreja, pela sua família espiritual. Ore pela sua cidade, para que sejamos uma geração semelhante a Moisés, uma geração que se aproxima do fogo de Deus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, eu já vim Aleluia. Continue conversando com o Senhor. Essa é uma noite de rendição. É uma noite de você se aproximar do fogo. É uma noite de virar uma chave na sua vida. De abandonar pecados, abandonar vícios, abandonar medos, procrastinação. Às vezes é uma raiva, é uma decepção, é uma ira, é uma falta de perdão, é uma frustração. O Senhor chamou esses homens aqui para que eles sejam tratados na cruz do Calvário, no poder que há no sangue de Jesus, para um tempo novo. Homens que serão levantados para poder fazer a vontade do Pai. O mundo precisa de homens corajosos, homens que saem do esconderijo, homens que saem da sombra, homens que saem da procrastinação, homens que saem da orfandade e passam a viver a paternidade de Deus, homens que sabem que foram vocacionados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, para viver um tempo de filhos bem resolvidos, de filhos lavados do sangue do Cordeiro, que quando eles colocarem hoje à noite já o pé ali fora, eles já estarão modificados. Homens que amanhã não vão faltar, vão estar aqui para crescer mais, para poder ser, se ele é solteiro, seja um solteiro realizado. Se ele está vivendo uma vida de viuvez ou até mesmo uma decepção porque está separado, ele vai tratar o seu caráter, ele vai ser um homem curado. Se ele é um marido, ele vai ser o melhor marido que existe na face da terra. Ele vai modificar o seu jeito de ser homem, o jeito de ser esposo, o jeito de ser pai, o jeito de ser um avô. Ele vai ser um homem tratado. Hoje é noite de consagração, de abandono de pecados, de velha vida, uma vida tratada aos pés do Senhor. Homens forjados que se aproximam da presença do Senhor, para que sejam purificados no fogo do Espírito. Essa é a palavra. O Senhor, João disse que Jesus era aquele que vinha e batizava com o Espírito Santo e com fogo. Então essa é uma noite do fogo do Senhor, batizando e curando o seu coração. Coloque diante dele agora, porque eu vou orar.
saia daqui dizendo: Senhor, nunca mais serei o mesmo. Vou mudar jeitos, hábitos, vícios, atitudes, para que eu seja o homem que o Senhor forjou em mim, o homem que o Senhor quer que eu seja, o homem que a palavra diz quem eu sou. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não veio a um estádio de futebol, não veio a um cinema, você veio falar com o Pai. E essa é a noite do toque do Espírito Santo na sua vida. Muito obrigado, meu Senhor. Nessa noite, louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti. Senhor, aqui estão centenas de homens que de fato rasgaram o coração, que saíram dos seus lugares, saíram das suas casas, Senhor, vieram aqui desse lugar, e nós não queremos outra coisa que não seja a tua presença. Nós queremos a tua palavra, a tua presença, a tua cura, o teu favor, o teu milagre, o teu quebramento, Senhor, o quebrantamento em nossas vidas. Ó Deus, o poder dobrado da tua unção. Ó Senhor, nessa noite, esses homens nunca mais sejam a mesma coisa. Ó Deus, aqui fique nesse lugar do teu altar pecados, enganos, mentiras, medos, orfandades, enfermidades emocionais, espirituais, até físicas. Senhor, levanta esses homens para a glória do teu nome. Levanta esses homens, Senhor, para viver a alegria do Senhor. Levanta esses homens para que sejam cheios do Espírito Santo. Homens que tenham caráter tratado. Homens que sejam forjados no poder do Espírito Santo. Homens que sejam frutificantes. Homens, Senhor, que possam trabalhar para a glória do teu nome. Homens dentro dessa sociedade, ainda que apodrecida, sejam sal da terra, luz do mundo. Homens que pareçam com Jesus Cristo. Homens que sejam maridos melhores, filhos melhores, irmãos. Ó Deus, aqueles que tratam para a glória do teu nome. Louvado seja o teu nome. Senhor, nós honramos o teu nome, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém. Glória a Deus.